Fala galera! Vou apresentar para vocês o novo timer da Lali Tecnologia Solar. Agora com proteção contra a inversão de polaridade. Eu vou mostrar aqui para vocês, apenas ligando o timer. Eu tenho aqui uma fonte de 12 volts, corrente contínua. Então aqui representado o positivo com o cabinho vermelho e o negativo com o cabinho marrom. Então olha lá, 12 volts, ok? O que eu vou fazer? Vou desligar aqui a alimentação. Eu vou ligar o cabinho vermelho nesse borne aqui e o negativo no primeiro borne aqui. Aqui eu fiz uma nomenclatura. O A significa o contato aberto do relé, o seu contato comum. Os dois sinais de tio aqui significa que pode ser alimentado com corrente alternada e também invertendo a polaridade, que ele vai funcionar normalmente. Então eu só vou ligar a alimentação do timer para vocês verificarem que mesmo invertendo a polaridade não vai queimar e continua funcionando. Então eu fiz uma gravação de 1 segundo para ligar e 1 segundo para desligar. Então observe pelo barulho do relé. Tá? Então está nessa configuração aqui do negativo no primeiro borne. Então vou fazer a inversão. Vou colocar o positivo no primeiro borne. Então tá aí, positivo no primeiro borne, o negativo no segundo. Ok? Então na versão anterior, deixa eu pegar aqui. Então essa é a versão anterior, tá? Então aqui teria que colocar, deve colocar aqui positivo e aqui negativo. Nessa nova versão não há necessidade. Então agora pode inverter a polaridade, que não vai queimar o CI, tá? Essa pecinha aqui. Bom, vamos fazer a ligação do motor de corrente contínua. Esse daqui é o motor de corrente contínua. Eu coloquei uma fita isolante aqui só para vocês visualizarem melhor que está girando, tá? Vou deixar ele de lado aqui. Vou fazer uma ligação direta. Ele é 12 volts também, corrente contínua. Então eu vou ligar o negativo e o positivo aqui, para vocês verem, tá? Que está funcionando. Então vamos fazer a ligação no timer, tá? Então eu fiz um desenho aqui, tá? Essa é a representação do motor, 12 volts corrente contínua, que uma fonte de 12 volts corrente contínua também. E aqui o timer, tá? Contato aberto, contato comum e a alimentação. Bom, como que eu faço para ligar no timer? Primeira coisa, eu ligo o negativo aqui do motor direto no negativo da fonte, tá? O positivo da fonte eu vou ligar tanto num dos polos aqui, num dos bornes aqui do timer, e um jumper com o contato comum do relé, tá? Vou fazer um jumper aqui, positivo. E o contato aberto a gente liga lá no positivo do motor, tá ok? E o negativo eu ligo no borne do motor do timer. Okay? Então o que vai acontecer? A hora que eu alimentar, o timer vai contar o tempo, vai fechar o relé
o relé vai fazer igual um interruptor. Devido a esse jumper aqui, ele vai passar o positivo para cá. A hora que o timer fechar o contato do relé, ele vai passar o positivo para cá e vai ligar o motor. Ok? Muito simples, né? Então vamos fazer essa ligação. Então vamos ligar aqui o positivo do motor no contato aberto. O negativo do motor eu vou deixar junto com o negativo da fonte. Vou fazer um jumper, tá? Vou colocar aqui no contato comum. Um jumper com o positivo. Tá certo? Então o negativo ele tá junto. O positivo entra aqui para alimentar o timer. Faz um jumper aqui. A hora que fechar o contato ele vai mandar o positivo para o motor. Como está configurado aqui para 1 segundo, então ele vai ligar e desligar por 1 segundo. Então, vou ligar aqui a alimentação. Olha lá. Ok? Então esta é a forma correta de ligar um motor de corrente contínua. Agora a gente vai fazer uma ligação no motor 220 volts, que é o que o pessoal mais usa para chocadeira. Então é esse motor aqui, ó. É um motor de 220 volts, tá? Como ele é 220 volts corrente alternada, não há identificação dos cabos, tá? Então é fase 1 e fase 2. Então como que a gente vai fazer? Eu fiz um desenho aqui também, tá? Então esse é um motor de 220 volts corrente alternada, tá? Aqui eu tenho a fonte de alimentação de 220 volts, tá? Por aqui, ó, 220 volts, corrente alternada. Ok? Fase 1 e fase 2. Aqui eu ligo uma fase direto no motor e a outra fase eu ligo lá no contato comum do timer. O contato aberto eu ligo no outro cabinho do motor. E eu vou precisar de uma alimentação de 12 volts. Nesse caso pode ser 12 volts corrente contínua ou alternada, porque eu não vou fazer aquele jumper, tá ok? Então, tanto faz, 12 volts corrente contínua ou alternada, dependendo da polaridade aqui, vai alimentar o timer, tá ok? Então vamos fazer essa ligação. Vamos tirar esse jumper aqui, que não vai usar mais, tá? Eu vou utilizar uma fonte de 12 volts corrente contínua para alimentar o timer. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar um cabinho do motor aqui no contato aberto, tá? E uma fase, tá? Esses dois cabinhos azuis aqui tá ligado direto na tomada 220 volts. Então é fase 1, fase 2, tanto faz. Então eu vou ligar aqui no contato, ok? E o outro eu vou ligar direto aqui. Uma fita isolante aqui. Pronto. Tá, então quando eu
alimentar o timer, ele vai fechar esse contato. Então ele vai passar, vamos chamar esse daqui de fase 1. Vai passar a fase 1 para este cabo aqui do motor. E a fase 2 já está ligado direto. Então ele vai alimentar o motor aqui, ok? Então eu vou fazer a ligação aqui da fonte 220 volts. E vou ligar aqui a alimentação do timer. Então já está funcionando, ó. Aqui está 1 segundo, está muito devagar, olha lá. Mas dá para perceber que ele está ligando e desligando, ó. O motor ele às vezes inverte a rotação, porque esse motor ele é um CW, deixa eu ver se dá para vocês verem, CW-CCW, tá? Esta função do motor é o que faz ele mudar a rotação, ok? Então verifiquem que funciona normalmente em 220 volts, ok? E se o motor fosse 110 volts? É a mesma coisa. Eu fiz um desenho aqui também. É a mesma coisa. A única diferença é que a minha fonte é 110 volts corrente alternada, só que eu tenho um neutro e uma fase, ao invés de 220 volts que eu tenho duas fases. Então o neutro você liga direto no motor, tá? E a fase coloca no timer para o timer fazer o jampeamento, tá? Fazer o fechamento aqui, ligar o motor 110, tá ok? Então é praticamente a mesma coisa. Se for um motor maior, com uma corrente alta, é interessante utilizar um contator, tá? Um contator duplo, ao invés de fazer essa ligação direta aqui de uma fase, tá ok? Então pode ser utilizado um contator. Então ao invés do timer ligar o motor diretamente, ele liga o contator. E por sua vez o contator liga o motor. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. É o timer da Lali Tecnologia Solar. Essa versão aqui eu fabriquei ela em azul para diferenciar da versão anterior, que é a verde. Tá ok? Que é essa daqui. Então logo vai estar no mercado aí. Até mais, pessoal.